Então, Amanda, eu estava com saudade de você, sinceramente. Nós nos encontramos, mas não se preocupe. Nós temos aula hoje e até dia 12. Então, assim, você pega um daqueles textos. Até dia 12. Oi? Até dia 12. Dia 12 tem aula. Semana que vem, porque a aula acaba dia 17. Então, o que eu quero? Eu distribuí umas folhas numa aula, né, para que os estudantes escrevessem, né, de modo bem livre, o que eles pensassem. Né? E isso foi no dia 24 de 4 de 2000, eu coloquei 2024, 2023. Então, assim, como aprender a filosofar para poder ensiná-lo? Foi o tema que eu escrevi. Né? Agora, a Thaís escreveu um trabalho muito bom, né? Me mandou, e eu sei que você escreve muito bem, então, se você quiser apresentar no dia 12, tudo bem. Se não, você escreve e manda para mim. Porque eu coloco lá, eu não reprovo, eu coloco um 5 até receber o trabalho. Quando eu recebo o trabalho, eu mudo a nota. E você não vai ficar reprovado. Seu aluno é excelente. Então, assim, consulta o CIGA, pega um texto daquele que nós mandamos e faz um resumo, manda. Se quiser falar no dia 12, se quiser vir e falar, tudo bem. Mas o que eu queria falar para vocês, gente, é assim, se a filosofia é uma posição de um problema, ela é uma criação de conceitos, né? Eu esqueci de escrever ali, mas eu vou escrever. A criação de conceitos implica... Número 6. A criação de conceitos, segundo Deleuze e Guattari, ela implica problemas verdadeiros. Porque a nossa pedagogia é uma pedagogia que nós colocamos os problemas, e esses problemas, eles às vezes não são verdadeiros problemas, são falsos problemas. Implica, né, o encontro com verdadeiros problemas. Olha, os estudantes talvez às vezes não levam muito a sério o que eu falo, mas tudo bem. Porque a filosofia, você tem vários modos de você trabalhar a filosofia. Você tem uma tradição que é uma tradição fenomenológica. Você tem uma tradição que é uma tradição que ela é analítica, ela se preocupa com a análise lógica da linguagem. Aí eu deixo aqui, uma pergunta. O que são verdadeiros problemas? Como é que nós podemos encontrar verdadeiros problemas? Olha só, nós temos um problema que é um problema da significação. E nós temos um problema, como é que você vai validar um argumento? Né? Isso é uma tradição analítica. Coloca. Uma outra tradição vai perguntar como o mundo aparece com sentido. Quem é que dá sentido ao mundo? São os atos conscientes, intencionais, ou são os atos proporcionais? As emissões de sentença. Né? Então, olha só, criar conceitos é próprio dos filósofos. Olha só, isso aqui não é ético. Olha, tinha um grupo de estudantes aqui. Isso aqui não é ético. As pessoas não fazem em casa, mas fazem na sala de aula. Isso é ecológico. Então, só, presta atenção, porque essa aula aqui é uma aula que talvez você tenha só nós aqui, nós três. Né? Quando nós formos dar aula ou fazer qualquer coisa, eu não quero dar conselho para vocês, mas façam isso. Pega uma folha em branco, olha, escrevam. Anote numa folha em branco. Mesmo que tenha o celular, vocês anotem alguma coisa em branco. Né? Pega uma folha em branco e anota, coloca uma ideia. Né? Acredite no que vocês têm para escrever em filosofia. Olha só, o que não falta são, né, detalhes. Eu dei um mini curso da Semana de Filosofia, está aqui o mini curso, está aqui as aulas de filosofia que nós fizemos, mas está aqui também um texto que
que eu gosto muito e que eu quero trabalhar para vocês, né, com vocês, e quero trabalhar sempre falando desses autores, né, que é o conceito de informação. Mas antes de falar desse conceito de informação, eu quero falar do conceito como uma atividade própria do filósofo ou da filósofa. E essa é uma questão que aparece nesse livro. Olha, o que é a filosofia? O primeiro capítulo, se eu não mandei, eu vou mandar o livro para vocês, em PDF. Então, eu não vou nem começar falando do conceito, né? Eu vou ler aqui em voz alta, depois eu passo para o conceito, né, que é o primeiro capítulo. Então, assim, se a filosofia é um ato de criação de conceito, né, como é que essa questão, o que é a filosofia, ela aparece para os próprios filósofos, né? No caso, o Deleuze é um filósofo de formação. O Guattari, ele fazia política, né? E ele também era um psicanalista formado com Lacan e trabalhava em clínicas de psicóticos. E eles escreveram junto o Antiédipo, que é uma crítica à psicanálise. Mas eles começam o livro assim: talvez só possamos colocar a questão o que é a filosofia tardiamente, quando chega a velhice e a hora de falar concretamente. Então, gente, vamos pensar. Oi, Aninha. Todos que me abandonaram estão chegando. Olha que legal, né? Gente, nós temos aula hoje e dia 12. Vocês ainda têm tempo de pegar um texto escolhido lá no SIGA e escrever um texto e mandar para mim. Você viu que eu não reprovei ninguém, nem aqueles que nunca vieram. Eu coloquei 5 para esperar, né, um trabalho, né? A Aninha cortou o cabelo. A Aninha trabalhando na IC também, Aninha? Não, estou trabalhando dando aula para criança. Ah, é? É. Então, gente, mas assim, não se preocupe, viu, Amanda? Não se preocupe. Vocês façam um trabalho. Eu não estou dizendo que vocês peguem um texto que está lá no SIGA. Eu não quero que vocês concordem com o texto. Vocês podem discordar, colocar a linha de pesquisa de vocês, coloquem para fora o que vocês quiserem, né? Porque a nossa aula, na verdade, é uma aula de biblioterapia e leitura menor. O que é a biblioterapia? É quando você está numa situação muito difícil, ou um paciente numa situação muito difícil, alguém vai lá e lê um livro para ele. Você vê que toda aula eu leio. Porque nós não podemos pegar nada de filosofia sem leitura. E a leitura menor é quando nós fazemos leituras filosóficas e nós queremos construir alguma coisa com essa leitura, saindo de uma filosofia estándar, como é colocada. É uma filosofia que sirva à vida, que sirva à liberdade, que não seja uma filosofia que você fique preso na servidão, você está entendendo? Que você possa jogar na sua vida e construir sua vida, né, do modo que você gosta. Eu adoro essas canetinhas, olha. Adoro essas canetas. Eu guardo elas aqui na minha pasta. Vocês têm um estojo, sei lá. Na minha época era estojo, que você guardava o lápis. Isso aí é tudo afeto. Filosofia é a mesma coisa. Às vezes você tem afeto por Wittgenstein. Olha, faça um belo trabalho sobre Wittgenstein. Outro por Russell, outro por Descartes, que beleza. Outro por Hannah Arendt. Não fique presos, né, ao que um professor vai mandar. O professor não vai mandar. O professor ou a professora, ela vai te levar a tratar da filosofia. Aí você vai falar assim, olha, eu estudo filosofia analítica, então a minha questão é estudar a filosofia da linguagem. O outro fala, eu sou fenomenólogo, minha questão é consciência intencional. Faça um trabalho sobre isso, entendeu? Vá fundo, você não pode obrigar o cara a estudar Kant, ou Hume, ou o próprio Deleuze. Mas aqui eu estou falando de Deleuze e Guattari, porque é o livro que eu tenho afeto.
Então, nessas duas aulas, eu vou falar dele. Né? Vou falar de ato de criação, né? Para mostrar a diferença do ato de criação científico. Porque o pensamento ele não é somente filosófico. Você tem o pensamento filosófico, o científico e o artístico. E todos eles implicam o quê? A sala está grande. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu quero saber se alguém tem algum escrito para mim. Ninguém tem? Rapaz, eu estou sem moral, viu? Eu estou sem moral. Eu pedi um laboratório para as pessoas escreverem e falar. Só eu mesmo que escrevi e falei. E eu mesmo filmei. E filmaram eu falando. Mas tudo bem. Gente, porque assim, qualquer concurso que vocês forem fazer, e vocês daqui a pouco estão no mestrado, estão dando aula, quando vocês forem fazer o concurso, vocês terão que escrever. Não é somente falar. E você não vai poder utilizar o celular. Então nós estamos falando de formação aqui. Eu dou aula no mestrado profissional, no mestrado profissional em filosofia e biblioteconomia, e agora vai sair um mestrado acadêmico. Para vocês entrarem no mestrado acadêmico, nós ficaremos muito contentes, terão que fazer uma prova escrita, minha gente. Não vai poder utilizar o celular. E aqui nós estamos no ápice de tudo aquilo que foi desenvolvido em termos de pensamento, de escrita e de liberdade. Se vocês não me derem um retorno em relação às minhas preocupações de formação filosófica, eu não tenho moral. Mas tudo bem, a minha questão não é a visão moral do mundo, é a visão ética do mundo. Como está escrito ali, a visão ética do mundo, a visão dos afetos. Então, como articular a filosofia da diferença, a visão ética do mundo, pensar a filosofia como o ato de criação de conceitos e de personagens conceituais, através do encontro com um problema que nos permite, então, traçar um plano de imanência para nos desviar do caos e do senso comum, né? E aí nós perguntamos, somente os verdadeiros problemas que nos levam à construção de conceitos. Mas o que são os verdadeiros problemas? Essa é a pergunta que eu deixo ali, e essa pergunta vai ficar no ar. E no próximo semestre vocês se inscrevam na disciplina para a gente trabalhar tópicos em filosofia contemporânea. Não é escrito. Oi? Então, eu vou deixar no ar o que são verdadeiros problemas. Os verdadeiros problemas é o sofrimento, são os sofrimentos que nós passamos no dia a dia. Como é que a filosofia, me parece, de um modo muito simples, a filosofia é uma contação de história através de conceitos, e esses conceitos são inseparáveis do nosso sofrimento, das nossas alegrias. Isso é uma pedagogia do trágico, né? A nossa vida é uma vida de sofrimento. E quanto mais você faz filosofia, quanto mais você tem uma visão através do conceito, mais você sofre. Tem muitas coisas que você não pode colocar o dedo. Porque nós vivemos num campo social que ele está numa vertigem, né, de avanços tecnológicos, né, novas subjetividades, novas afetividades, novas sociabilidades, e tudo ocorrendo numa velocidade enorme. E nós, às vezes, não sabemos onde nós estamos. Isso leva a sofrimento, e, sobretudo, sofrimento psíquico, né? E eu venho estudando muitas questões das despersonalizações, a dignidade da pessoa humana em Kant, a visão moral do mundo em Kant, a visão ética do mundo em Spinoza e as despersonalizações. Porque existe uma despersonalização hoje que chama-se borderline. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar? É um transtorno de personalidade limítrofe. Isso todos nós sofremos. Podemos sofrer, podemos descambar numa neurose, numa psicose. E a filosofia, né, por isso que eu gosto de falar do Guattari. Porque o Guattari, ele trabalhou com os psicóticos. Ele foi o dileto de Lacan. E o Deleuze, quando conheceu, falou, meu amigo, vem aqui, vamos escrever junto. Eles escreveram uma crítica à psicanálise, que a psicanálise, o que ela faz? Ela só dá ouvidos e só escuta os neuróticos, não escuta os psicóticos. Né? Então,
Então, isso aí é uma das questões que nós vamos trabalhar, né, nessa disciplina do semestre que vem. O psicótico, ele tem um autor que o Deleuze e o Guattari chamam muito os textos dele, que é Gregory Bateson. O Gregory Bateson, ele trabalhava com golfinhos, com polvos, com tribos primitivas, trabalhava com os alcoólatras, né, que o pai dele era alcoólatra, um grande biólogo, né, que trabalhou muitas questões da evolução, biólogo, né, consideradíssimo. Né, e o Bateson, filho do William Bateson, o Gregory Bateson, né, ele passou por todos os sofrimentos que nós passamos. Questão de perder a mãe, questão de separação, questão de estudar num colégio interno, questão de se colocar numa posição de nerd, sabe? De quem gosta de estudar, né? Sabe que as pessoas gostam muito de estudar, elas às vezes não é bem aceito no mundo, né? Elas chamam de CDF, fundo de garrafa, óculos fundo de garrafa. Existe um tipo de fobia aos nerds. Então, assim, o Gregory Bateson, ele escreve um livro chamado Naven, que é um livro que ele vai mostrar a dificuldade da pesquisa que ele tem com os primitivos. Ninguém gostou do livro dele. Hoje é um clássico. Na época que ele lançou em 1933, 32, ninguém queria saber. Hoje é um clássico. O conceito de platô, de região de intensidade contínua, é de Bacon, e o Deleuze e o Guattari trabalham no 1000 platôs, né? Que é um livro que eles escreveram depois do Anti-Édipo. Mas o Bacon, ele vai dizer que a relação dos psicóticos, né, que ele estudou muito junto ao hospital, porque ele é psicólogo, biólogo, psiquiatra, psicanalista, filósofo, né? Ele foi casado com a Margaret Mead, aquela antropóloga famosa, né? E ele não parou de pesquisar, né, a mente humana. Ele tem um livro chamado A Ecologia da Mente, né? A Ecologia da Mente. Quando o Guattari fala as 3 ecologias, mental, social e ambiental, ele deve tudo isso ao Bateson. O Bateson, ele construiu uma nova ciência chamada Ecologia da Mente. Eu estudo esses livros. Então, na Ecologia da Mente, ele quer saber o que é a mente do polvo, o que é a mente do golfinho. Por que um golfinho é tão inteligente? Por que ele sabe fazer coisas que às vezes o humano não sabe? Por que o polvo é inteligente? Vocês sabem assim que tem um animal que as pessoas não dão nada por ele, chamado porco. Os porcos são os animais mais solidários entre eles. Sabia disso? E são inteligentíssimos. Tem vídeos que tem 5 porcos levantando um portão. Eles aprendem com facilidade. E os porcos, por exemplo, tem um irmão deles, tem um filme que é deficiente, eles vão buscar comida e dão para o irmão deles deficiente, que não tem uma patinha, que não consegue andar. Eles veem um porco pronto para ser assassinado pelos homens, eles vão lá, invadem, saem derrubando todo mundo. Então a mente, ela não é só humana. Tem uma menina chamada Eduarda, que ela escreveu um trabalho, Mentes, Cérebros e Intencionalidade, que eu deixei aberto na disciplina de História da Filosofia Contemporânea 4, História da Filosofia 4, Contemporânea 2. Vocês fazem essa disciplina na quinta-feira? Alguém faz? Alguém faz essa disciplina na quinta-feira comigo? Não. Não, né? Vocês não fazem não, vocês fazem segunda, né? Então assim, eu deixei aberto como nessa aqui. Então eles apresentaram o trabalho de pesquisa com outros professores, né, e discutindo as questões dele. E tem uma menina que ela está trabalhando o argumento do quarto do chinês. Já ouviram falar desse argumento? Eu tive a sorte de estudar na UFSCar, o mestrado e doutorado, e lá tinha o professor João Fernando Teixeiras, que é o papa da filosofia da mente, um dos primeiros que publicou um livro de filosofia da mente. Então nós aprendemos muito. E aqui nós temos o Gladstone, nós temos o Valdetônio, mas é mais o Gladstone que trabalha a filosofia da mente, e ela fez um trabalho sobre o argumento do quarto chinês. O que seria o argumento do quarto chinês? Seria uma fricção com uma tendência a dizer que a nossa mente, ela tem um modelo que é um modelo computacional, chama-se o modelo computacional da mente.
um tipo de inteligência artificial, né, da época, a inteligência artificial que apareceu, né, quando apareceu, concebeu-se que o nosso modelo mental é igual ao da mente. O que seria esse modelo mental? Tem algumas salas aqui que ela tem duas portas, não tem? Já viram? Parece que é no outro bloco, né? Então é uma entrada e uma saída. O computador ele tem que ter a entrada e a saída. Input, output. Né? E ali dentro da máquina você tem a programação e você tem os algoritmos que comandam a máquina. Vocês sabem o que é mais do que o hardware e software, né? O que a máquina dá resposta, o programa que sustenta a máquina e a construção da máquina, dos elementos de silício que sustentam a máquina. Não tem nada de carbono, é só silício. Então, assim, o argumento do quadro chinês é alguém entra aqui, ali tem uma porta, uma entrada. Alguém chega com uma folha em branco, né? Me dá a folha em branco, me dá um texto chinês e ao lado, né, um conjunto de regras para eu pegar os textos aqui em chinês e traduzindo, né, uma sentença em chinês para o português ou para o inglês. Eu não sei nada de chinês, mas com essa regra aqui eu vou para uma outra folha, traduzo e entrego lá naquela porta para alguém que está esperando. Esse é o movimento do computador. O computador, ele não apreende o significado, ele só tem o significante, digamos, e nem o significante, porque você está dando uma informação para o computador, um algoritmo, e aí ele vai resolver, mas é a mesma coisa que um papagaio falar, cadê o cachorrinho da mamãe? E o cachorro brincar com ele, né? Como alguns papagaios fazem isso, você vê nos filmes, nos real, né, que vocês veem. Então, vejam só, quando nós gravamos um vídeo e vamos mandar para alguém no Google Meet, se você colocar a legenda, ele vai começar a reproduzir a sua fala, mas daqui a pouco tem umas palavras que você nem mesmo você entende. Quando você pega um texto em inglês ou em francês, joga no Google Tradutor, ele vai traduzir, mas sempre tem falhas. Já aconteceu isso com vocês? Quem já teve essa experiência? Tem, porque assim, eles não estão aprendendo um sentido de uma língua para outra. Então assim, nós temos um problema semântico, né? E isso é uma realidade. Então hoje, um conjunto de livros que você guardava na estante, uma estante de madeira, para você guardar os livros e manter eles bem guardados, para que as traças não devorassem, você coloca num chip. Antes tinha pendrive, não existe pendrive, não. As pessoas quase não usam mais. Existe, Amanda? As pessoas não guardam no celular, você tem um vídeo, você abre ali e lê. Olha a transformação que apareceu no mundo. Isso te permite despersonalizar num bom sentido, ético do mundo, criar, escrever, mas também você pode, tem muita gente que rouba através do celular. Rouba ou não rouba? Dá golpe ou não dá golpe? Isso é uma despersonalização. Dá ou não dá? Eu estou mentindo? Mas tem uma outra despersonalização que é essa que nos interessa. Porque aí você vai ver, é uma questão de subjetividade. Porque a filosofia pós-Descartes em Kant, e mesmo a filosofia analítica, a fenomenologia, cuida dos nossos atos mentais. E a filosofia da mente também. Mas, então, assim, os nossos atos mentais, eles estão articulados com o nosso cérebro. O nosso cérebro está no nosso corpo. O nosso cérebro, ele é material, ele é físico-químico. Então, como é que o pensamento, ele pode fazer cálculos, criar uma história, criar um conto, né? Então, isso é uma pesquisa, né, que a neurociência e as ciências cognitivas trabalham. Só que está em jogo, em tudo isso, um conceito, que é o conceito de informação. Aí eu vou perguntar para vocês, quem quiser responder primeiro, responde. O que é informação? O que é informação para você, Noé? Hã? Saber sobre alguma coisa. Fala sem medo. Amanda, o que é informação para você? Assim, fala de modo bem livre, de modo espontâneo. É o quê? Captar a realidade.
Captar a realidade. Thaís. Acho que é comunicação. Comunicação. E você, Aninha? Eu acredito que seja um acontecimento que pode ser verdadeiro ou não. Pode ser verdadeiro ou não. Mas quando você passa o conhecimento para alguém, você está dando informação? Quando você desenha ou escreve alguma coisa numa prova, você está dando informação? Sim. Então, olha só como é que é difícil você entender o que é informação. Mas olha só, o Aristóteles, ele diz assim, o que é propriamente matéria no mundo, né, chama-se ilé. E a forma que nós damos, essa forma é retangular, não é? Retangular, a lousa também. Essa forma, ele chama de morfé. Tudo que você olhar no mundo, os objetos, esses objetos não apareceram do nada. Os objetos foram construídos. Alguém deu uma forma a essa matéria aqui. Quem fez isso foi o carpinteiro. Alguém deu forma ao lixeiro, à lousa. Então esse ato é um ato de informar. Olha como é que é ambíguo você fazer um conceito. Então você tem que ter um problema, um conjunto de problemas, para você ser forçado a pensar e levar com você soluções, né, ou tentativa de resolver esse problema. Quando leva com você, você concebe. É o exemplo da porta que entra e sai. Justamente, você concebe. Você pode entrar e sair e levar alguma coisa. Ou então você só olhar, rodear e deixar aqui. Isso chama-se perceber. Perceber é diferente de conceber. Perceber é diferente de conceber. E conceber você leva onde? Você leva na mente. Está entendendo? O conceito você leva com você. Está entendendo, Aninha? Quem tem filho aqui e netos? Quem só tem filho aqui? Levanta o dedo. Só que ela concebeu e eu não concebi. Ela levou a filha, ela tem uma filha linda, bióloga. O filho eu não conheço. Também deve ser lindo, né? Então, assim, qual é a mãe que vai dizer que o filho não é lindo? Eu conheço a mãe da Aninha. A Aninha foi minha bolsista. Né? A Aninha foi. E a Aninha, ela foi bolsista desde o ensino médio, né, Aninha? E hoje ela está aqui, a Evne está lá na URCA. Isso é uma alegria enorme. Mas eu conheço a mãe da Aninha, porque eu ia buscar ela lá no Caique. As menininhas, rapaz, as menininhas. Como é que o tempo passa, né? Fomos lá na agrofloresta do seu Zé Arthur, lembra? Eram menininhas, tinham o quê? 13, 14 anos, né? 15 anos. Aí ela veio para cá, né? E a Ivne foi para a UFCA, ou foi para a URCA. Bruno também está fazendo letras. Quem? Bruno está fazendo o quê? URCA? Letras. O Bruno também. Eram 4 bolsistas. Aquela menina, não sei se onde anda. Aquela menina sumiu. Então, assim, uma vez nós estávamos mostrando assim, umas fotos, aí apareceu Embu, aí a menina veio de São Paulo e falou, uva. Aí a menina falou, não, é Embu. Então, isso é informação. Então, olha só, o que é um conceito? O conceito, ele implica um problema. Então, assim, o filósofo, a filósofa, eles são grávidos de tempo. Mas é uma gravidez que você nunca vai parir, você está entendendo? Você pode parir escrevendo um conceito, mas outros problemas virão. Então, nós concebemos, o conceito é isso. Já ouviram falar em anticoncepcional? Na minha época tinha isso, hoje não tem, ainda existe isso. Anticoncepcional é anticonceito. Então, assim, o que é anticoncepcional para a filosofia? É um senso comum, que ele não concebe. Ele não tem tempo para fazer filosofia. Ele quer dar solução rápida. Nós queremos dar soluções para nossas questões. Mas se você parar e tiver um grande problema, aí você vai ter que pensar cientificamente, filosoficamente ou artisticamente. Então, o que eu acho bacana no Deleuze e Guattari é que ele diz que o pensamento, o ato de pensar, o ato de criação, ele implica o caos, a opinião, os verdadeiros problemas, né, de você filtrar o caos e criar conceitos, desviar-se da opinião, e ao mesmo tempo a ciência pensa.
quando o cientista pensa, ele não cria conceito, ele cria funções, né? X varia em torno de Y, né? Vocês estudaram essa questão aqui, ó. Todo cientista, todo físico, ele tem que fazer um gráfico para estudar. Ele faz um gráfico. Isso vem de René Descartes, a geometria analítica. Você tem X e Y. E Y pode ser escrito F de X. Lembram disso? Quem lembra disso no ginásio? Lembra disso? Vocês não estudaram isso, não? Geometria analítica não estudaram, não? Estudaram, claro, estudaram. A, abscissa e ordenada. Você estudou isso? Alguém estudou, não? Eu não estou dando problema, eu só estou falando dos eixos só. Porque olha só, olha, a variável X, a dependente e a independente. Se eu coloco o número 1 aqui e levo para cima, e aqui aparece 1,5, você traça um gráfico aqui, ó. Isso é invenção do Descartes. Você está estudando, por exemplo, aqui X chama-se temperatura e aqui dilatação. Quanto maior for a temperatura, se você colocar uma barra de cobre aqui, se você colocar 1 grau, vai aumentar 1,5 o tamanho da barra. Ou vai diminuir o tamanho da barra 1,5. A dilatação, ela vai aumentando até a barra transformar-se. Por exemplo, se você colocar aqui a temperatura e aqui você colocar uma vela. Isso aqui é uma vela, viu? Num pires. Não é macumba não, viu? Aí se você colocar aqui uma vela, ela está aqui, ela está acesa. Mas se você colocar o fogo perto da vela, mesmo que ela esteja acesa, e quanto mais você aproximar o fogo, essa vela aqui, ela vai aumentar a sua dilatação. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Claro. Não está entendendo? Se você colocar uma vela perto do fogo, ela pode estar acesa ou não, ela vai derreter. Ela vai derreter, a dilatação dela vai aumentar. Ela vai se tornar o quê? Uma poça, né? daquela parafina que é feita dela. Mas ela vai ter uma extensão ainda de Descartes. Então, por isso é uma substância extensa, não é tensão. Vocês estudaram isso. E tudo isso aqui tem a ver com o que o Descartes está falando. Olha. Ele está criando um conceito de substância extensa. Mas ele está pensando tudo isso fazendo matemática. A própria vela, ou a própria cera, desculpe, ela não tem essa reflexão que o sujeito humano tem. Está entendendo? Então esse é um problema para o cientista. Ó. Quanto mais você se aproximar do fogo, você pode cozer um material, você pode dar liga a um material, você pode fazer até um alimento. Concorda comigo? Então no dia a dia nós estamos trabalhando, né, com a percepção. Agora, eu digo, um cozinheiro, ele percebe tudo isso, mas ele leva todas as receitas com ele. E tem um cozinheiro, uma cozinheira que leva aqueles segredos com ele. Por isso eles são levados para trabalhar em restaurante chiquérrimo, são chefe. Não é? Isso é uma sabedoria. Concorda, irmão? Então, assim, o que é conceber? Conceber filosoficamente é você criar um modo de você levar com você uma resolução de problemas. O Spinoza, quando ele for tratar da natureza, tratar dos entes, ele vai dizer que todos os entes, olha, ele concebe, olha aqui, ele é um filósofo, ele concebe que todos os entes estão no plano de imanência. Todos os entes estão interligados. Tudo que existe está interligado. Mesmo que você pense que não, nós estamos ligados com alguém que está andando lá na Praça Parecis. Por exemplo, as relações que nós temos na sociedade. Nós temos relações afetivas. De repente, a Amanda está aqui, mas o esposo dela está trabalhando no laboratório. Ou então ele está em casa, ela sabe. Né? Então ela está ligada. Então, o pensamento dela está ligado em alguma coisa. Ela está na sala, mas ela tem, né, uma relação com o tempo que é diferente da nossa.
Mas a Glaucia está preocupada também, porque aí a filha dela viajou para Nova York, por exemplo, digamos. Você tem que receber uma ligação dela. Ou então, o Noé, amanhã, ele tem que ir para a AEC trabalhar. O Jair vai trabalhar na AEC, não? Graças a Deus, não. Mas o Jair, ele está preocupado se o Santos ele vai ganhar a Sul-Americana ou não. Dá para ganhar, não? Então, gente, assim, a nossa vida é um conjunto de relações afetivas que nós percebemos algumas, deixamos de lado e outras nós levamos conosco. Você consegue. Isso constitui a tua família, né, o teu grupo social, as tuas relações de afeto, a tua casa, as tuas coisinhas, o teu estojo onde você guarda aqueles lápis pequenininhos. Você não quer grafite, mas quer o lápis. Então, assim, ele está falando que todos os entes estão no mesmo plano de Valência. Um lápis, uma borracha, qualquer coisa que você tenha, para você ter uma relação ética. Né? Então a filosofia ela cria conceitos, é um ato de criação de conceitos, ela traça um plano para fugir do caos. Né? E o ato de criação de conceitos e de personagens conceituais se dão a partir do plano, traçado de um plano de Valência, e a criação de conceitos implica um encontro com verdadeiros problemas. O que são verdadeiros problemas? O caos, eu respondo, o caos e o senso comum. O senso comum é o verdadeiro problema. Mas é um problema, porque assim, nós temos opiniões, nós formamos opiniões. Nós temos opiniões formadas sobre tudo, já diz o Raul Seixas. Você vai fazer um concurso, você quer fazer um concurso, melhorar de vida. Aí você tem um caos na tua frente, e agora o que eu vou fazer? Eu vou estudar um montão de pontos, mas ao mesmo tempo tem um senso comum, diz assim, não faz não. Outras pessoas vão te convidar, que isso, larga isso. Aí você vai, faz todo aquele processo, passa no concurso, melhora de vida, e as pessoas ainda vão ficar com inveja de você. Olha o senso comum aí. Isso não importa se a inveja ela aparece na família, junto com seus amigos, com gente que está próxima de você, porque é aquele negócio, tem um balaio de caranguejo, quando um sobe, o outro puxa. Isso é visão ética, por isso que tem seleção, tem concurso, senão você não entra. Ó, nós estamos aqui na universidade, não estamos aqui? Tem professor que hoje não fala nem com o outro, e eu não estou nem aí, né? Mas assim, eu votei na chapa 10. Eu votei na chapa 10, teve gente que ficou com raiva de mim. Mas sabe por que fica com raiva de mim? Não é porque alguns ficaram, outros não votou. Porque assim, eu conheço o Silvério de muito tempo, ele foi meu amigo, vizinho meu. Mas tá cheio de bolsonaristas nessa chapa, eu não quero saber não, vou votar no Silvério, porque o Silvério é um cara que eu sei que ele trabalha, que ele corre. A Lady Jane também, eu votei nele. Agora, você quer com raiva? Problema. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, outros voltaram na 20, tudo bem. Né? Agora, isso mostra que dentro de uma universidade não é um mar de rosa, você tem diferentes opiniões, senso comum. Isso que é fazer a democracia. E a universidade se critica, a gente se critica. A gente se critica, então cada um tem a liberdade de votar em quem quiser. Né? Agora, eu não vou ficar com raiva de um camarada que ele votou na 20, por que ele está com raiva de mim, eu vou ficar com raiva dele, não. Hã? Escrevo mais, antigamente eu escrevia muito, mas hoje eu não escrevo mais não. Eu vou lá e falo as coisas. Mas eu acho sempre o seu colocar como respeitoso. Porque você chegar e falar assim, porque, por exemplo, eu conheço, sabe quem eu conheço? Eu conheço muita gente, desde 2006. E eu conheço aquele menino que começou a escrever, agora ele parou de escrever, como é que é o nome dele? O que trabalhava na Prograde.
Então ele escrevia as coisas dele, do jeito que ele achava, aí vinha todo mundo falar. Aí eu jamais vou falar para ele assim, cara, você é intelectualmente fraco. Isso eu vou falar para ele, entendeu? Você escreveu isso dentro da universidade, você é intelectualmente fraco. Desde o momento que você passava nos grupos de estudo, você não pode falar isso. Você vai discordar das ideias dele, você vai falar, não, eu não concordo. Até porque você vai falar Cadione também, né? Você deve falar Cadione, você diminui a pessoa, né? Os argumentos, você tem que trabalhar com argumento, não chegar para a Glaucia, Glaucia, essa bolsa aí que você está, não é bolsa de filósofo. Mas, ó, eu não estou dizendo nada. Está entendendo? Não estou dizendo nada. Você tem que pegar o argumento. Né? Agora, gente, o cientista, ele trabalha com funções, ó. X varia, Y varia em função de X, ó. F de X. Né? Mas o filósofo, ele trabalha com conceitos. Qual é o conceito de Platão? Ideia, forma, de Descartes, substância extensa, substância pensante. Cada filósofo tem uma marca. Viu, Davi? Olha, eu estou esperando que alguém leia um texto para mim que escreveu de mão própria. Ninguém escreveu nada, mas mandem para mim os escritos por e-mail para não ficarem, não me darem um retorno, porque eu não quero reprovar ninguém. Escrevam, nós temos mais uma aula dia 12 e até o dia 17 vocês mandem para mim que terminam as aulas. Então, assim, como é que nós fazemos filosofia? Vocês não sabem o que é velhice. Vocês não sabem, vocês não são velhos. Eu já sou um velho. Mas não me considero velho, devido à idade, né? Então, talvez só possamos colocar a questão, o que é filosofia, diz o Deleuze e Guattari, tardiamente, quando chega a velhice e a hora de falar. Samuel Facundo, o nome do rapaz. Samuel, viu? O menino que escreve Samuel Facundo. De fato, é até o nome de um personagem, né? De fato, a bibliografia é muito magra. Essa é uma questão que enfrentamos numa agitação discreta. À meia-noite, quando mais nada resta perguntar, antigamente nós a formulávamos, não deixávamos de formulá-la, mas de maneira muito direta ou oblíqua, demasiadamente artificial, abstrata demais, expunhamos a questão, mas dominando-a pela rama, sem deixar nos engolir por ela. Qual é a pergunta? O que é a filosofia? Aí, como eu perguntei para vocês, o que é a informação, e cada um perguntou, respondeu, eu pergunto para vocês, o que é a filosofia? O que é filosofia para você, Glaucia? Assim, para mim é uma coisa pessoal, não seja. Para mim ela significa aprender, desenvolver o seu interno. Para você, Davi, o que é a filosofia? Para mim é um movimento da minha existência, né? Faz parte da minha maneira de ser. Né? Então, responda da maneira mais livre. Para você, Jairo, filosofia. Hã? É uma música? Fala, eu não estou ouvindo direito. Uma busca, sim, uma busca. Para você, Aninha? Tudo. Amanda? Corrente de pensamento. Thaís? É o ato de criação de conceitos. E você? Forma livre de pensamento? Mas olha só o que nós colocamos ali. Um filósofo, ele só vai criar os seus conceitos, ou ele só vai buscar uma solução se aparecerem problemas verdadeiros para ele. E se ele encontrar o caos ou a vertigem daquilo que está junto de nós, que é a imanência. E ele vai ter que se expressar através de conceitos. E você não faz isso toda hora. Quando você perde o chão, quando você tem uma decepção, quando você sofre, quando você tem um amor não correspondido, quando você é traído, quando você leva um chifre, né? Quando você coloca chifre, quando você pensa que é o mais esperto, né?
Isso tudo aí implica a existência, como você falou, implica o tempo, implica a finitude, e implica que filosofia não é a ciência, mas também ela não é superior à ciência, e ela não é superior à arte, né? A filosofia está articulada com a nossa finitude, está articulada com a linguagem, está articulada com todos os problemas que nos forçam a pensar. Só que tem os problemas que nos forçam a pensar que você é forçado tanto a pensar que você se esconde, você não quer lidar com ele. Aí você tem um transtorno, né? Tem um transtorno psicótico. E aí eu volto na questão do Bateson, que eu estava enrolando e acabei que eu me perdi, eu ia voltar ao Bateson. O Bateson trabalhou com os psicóticos, e aí ele dá um exemplo de um psicótico. O nome do psicótico era, por exemplo, assim, ó, W. Armstrong. E aí eles estavam num asilo, num lugar que eles só tinham folga no final de semana se eles assinassem o nome. E tinha esse E.W. Armstrong que ele não assinava, que ele dizia que aquele nome não era o nome dele. Ele tinha vários nomes, olha só. Então o psicótico, ele é muito parecido com o Fernando Pessoa, ele se despersonaliza. Fernando Pessoa, ele é Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, cada um tem uma função no mundo. Um é metafísico, outro é engenheiro, outro é filósofo. Um é filósofo empirista, outro é metafísico. Então, assim, ele se despersonaliza. E o E.W. Armstrong, ele não queria assinar, né, esse nome. Ele colocava outro nome, aí deixava ele de castigo, ele não podia sair. Aí um belo dia, ele veio todo sorridente, chegou pro Bates e falou, dessa vez eu vou sair. Ele falou, já estou ouvindo até teu nome assinado. Ele falou, claro, eu vou assinar. Aí chegou no dia, ele assinou e saiu. Aí o Armstrong foi ver, só que ele colocou W.E. Armstrong. Você está entendendo? Ele colocou W, ele escreveu assim, em vez de escrever E.W.A., ele colocou W.E. Armstrong. Quer dizer, o psicótico, ele não aceita aquilo que é o convencional. E nós também não. Só que nós recalcamos e reprimimos, sabe? Pega uma criancinha, brincando, as crianças nunca falam o nome próprio, elas estão sempre inventando nomes, né? Elas sempre estão fabulando, já viu isso? Estão sempre criando fábulas, né? Então a nossa existência chega uma hora que você tem que ser cortado, o cordão umbilical, para você não fabular, você não fantasiar, né? E aí você vai estudar filosofia, e a filosofia ela vai falar assim, olha, existe uma corrente de pensamento que ela é continental, várias correntes, mas que são da filosofia continental, e outras que são de uma filosofia. Se tem a filosofia continental, o que você pode esperar? É uma filosofia insular, só que eles não vão falar que é uma filosofia da ilha, eles vão falar que é uma filosofia analítica, porque a filosofia é que ela estuda a análise lógica da linguagem, que é feita nas Ilhas Britânicas, nos arquipélagos britânicos, desculpe. Bertrand Russell, o próprio... todo um círculo ali de pensadores que viviam na Inglaterra, né? E ali chegou o Wittgenstein, chegou o Carnap, chegou vários, né? Eles fizeram um círculo, né? E também tinha um círculo de Viena, mas toda a relação deles era com esse pensamento analítico que surgiu ali na ilha, justamente com Bertrand Russell, né? Em relação com Frege. Então vejam só, vai aparecer alguma coisa que implica uma fabulação. Como é que você vai entender? Implica uma imaginação. O que é uma filosofia continental e uma filosofia insular? Está entendendo o que eu estou falando? Porque existem também ilhas continentais e ilhas oceânicas. Então a nossa imaginação, ela não pode ser afastada do ato de criar conceitos e de personagens conceituais. Olha, quem é um escritor melhor do que Platão? Quem é o Sócrates de Platão? Quem é o Protágoras de Platão? E tem autores que vão trabalhar a questão de Platão através do teatro, da fábula, vão mostrar a questão do direito, né? A passagem do mito para a filosofia, onde aparece um tipo de direito, né? Aparece a tragédia grega, justamente falando das vinganças e da justiça. O que é Antígona? O que é o Édipo Rei? Se não esse propósito. Você está entendendo? Implica toda uma teatralização, uma dramatização. O que é a psicanálise? O que Freud pega
Já ouviram falar em Antígona? Camila trabalha Antígona na filha de Édipo, com Jocasta. Édipo casou com Jocasta sem saber. E o Freud vai dizer que todos nós somos edipianos. Né? Então, vocês viram só, o que é a filosofia? Um campo de liberdade que você pode lidar com vários assuntos. Você pode lidar com lógica, pode lidar com matemática, pode lidar com física, com teatro, com dança, com cinema, com poesia, utilizando a filosofia. Em tudo que você estudar vai aparecer um filósofo ali falando. Você vai pegar um texto de ciência, vai aparecer um filósofo. Pega a literatura, vai aparecer um filósofo ou uma filósofa. Né? Então, tínhamos muita vontade de fazer filosofia. Não nos perguntávamos o que ela era, salvo por exercício de estilo. Não tínhamos atingido esse ponto de não estilo em que se pode dizer, enfim, mas o que é isso que fiz toda a minha vida? Né? Há casos em que a velhice dá não uma eterna juventude, mas ao contrário, uma soberana liberdade, uma necessidade pura em que se desfruta de um momento de graça entre a vida e a morte, em que todas as peças da máquina se combinam para enviar ao porvir um traço que atravesse as eras. Então, Nietzsche ele diz que o filósofo, ou a filósofa, ele pega um pensamento e joga para o futuro, outro pega essa flecha e joga para cima. Então, a filosofia nunca vai morrer. Agora, o Davi perguntou numa aula, né, o que, por exemplo, quando o Hegel fala de conceito, e o Hegel está falando de negação, né, porque para o Hegel, nós não somos como os animais que bebem, comem, voltam para a quietude. Nós temos um desejo que ele é não natural, é um desejo que ele é sempre uma negação. Ele nunca se fecha. Né? E isso vai nos levar, não uma consciência, mas uma autoconsciência. Nós vamos levar conosco uma história que é a história desse mundo que está aparecendo para nós, onde nós aprendemos a ler, a escrever, nós temos uma cultura, temos um campo no direito, temos uma religião, temos uma filosofia, temos uma arte. Tudo isso é levado conosco, isso é um conceito. Nós temos uma nítida diferença de que nós estamos aqui no melhor lugar em termos de pensamento, de pesquisa do mundo, aqui no Cariri e no mundo também, que é a universidade. Você tem uma liberdade que você não tem em outro lugar. Você pode falar, professor, não concordo nada com o que você está falando. Aí, como a Amanda falou, desde que não tenha uma agressão pessoal, homem, seja desde o homem. O Davi sabe muito bem disso, seja uma argumentação. O Davi, ele é do direito, a Amanda também é. Se você não tiver argumentação, como é que você vai defender uma causa? Olha o que o Aristóteles fala. Você não responde um argumento trazendo um mito, como Platão fazia. Porque o Platão ele queria fundamentar, ele pegava o mito para fundamentar. O Aristóteles diz, você tem que encontrar a contradição, viu? Nas deliberações. Né? Você tem que procurar o critério lógico que está regulando uma sentença. Uma sentença de condenação. O Davi, o que é um promotor, né, Davi? Você encarar um promotor, né? O promotor, ele vai ser contra, né, sempre ao teu cliente, não vai? O promotor, ele vai querer sempre... Você quer, por exemplo, livrar alguém de uma pena, né? Você tem um cliente, você está trabalhando. Né? Ao contrário, Oi? eu sou promotor. Ah, você é o promotor. Ele é promotor, você quer fazer advogado. Então você vai trabalhar justamente com a promoção da justiça. Desculpe, Davi. Não, só para... Amanda já foi promotora, Amanda? Não, nem juíza, né? Não, eu vou ser conferência. Você é o quê? Vou ser conferência. Você é advogada? Ah, então, mas você sabe que é enfrentar um promotor, né? O promotor de justiça. Né? Então você trabalhar com argumentos e você vai detectar aquilo que é falso. Mas o Davi ele perguntava, esse conceito de negação ele tem a ver com o que o Cassir falou? Aí eu falei, cara, tem que perguntar para o Ivânia, até encontrei o Ivânia aqui. Mas, é assim, porque o Ivânia é o mestre, né, dessas questões, né?
Mas assim, o Cassir, ele é filósofo. E ele sabe que alguma coisa mudou no mundo em termos de ciência, e aquilo que Kant pensava em termos da física newtoniana não se aplica mais à ciência da época. Então o Cassir, ele vai estudar o conceito não mais de você pegar substâncias como essas canetas aqui parecidas e abstrair uma forma e fazer um conceito geral. Ele vai pegar o próprio fato da ciência para ele poder operar filosoficamente a questão do conceito, né? Não é mais as categorias que Kant utiliza, do entendimento, da sensibilidade, da imaginação, entre a sensibilidade e o entendimento. Então ele vai trazer uma nova concepção. E aí ele vai criar uma maneira de trabalhar as formas simbólicas, né? Ele vai trabalhar a questão kantiana de uma outra maneira, por isso ele é um neo-kantiano. Ele tem até um livro chamado Substância e Função, não é isso? Que está sendo traduzido. Mas para o Deleuze, a atividade da filosofia é uma atividade de conceitos, é uma criação de conceitos que não se confunde com o ato de criação da ciência. A ciência, ela é um ato de criação de funções. Existe uma variável independente e uma variável dependente. Se você coloca uma barra de cera perto do fogo, ela vai dilatar. Quanto maior a temperatura, maior a variação da dilatação. Então a dilatação varia em função da temperatura. Você pode até fazer um conceito a partir dessa função, mas a função é própria da ciência e não da filosofia. E quanto às artes, os artistas eles criam a partir do caos, o quê? Eles colocam alguma coisa em pé, né? O Leonardo da Vinci, ele construiu a partir do caos a Mona Lisa. Aí alguém, pela inteligência artificial, colocou um retrato do Leonardo da Vinci da Mona Lisa. Não existia nem fotografia naquela época. Isso é uma criação da inteligência artificial, né? Então, assim, as figuras estéticas são criações artísticas. As funções científicas são criação dos cientistas. E os conceitos são criação dos filósofos. Então, assim, olha, o que é um conceito, né? O Deleuze ele vai dizer, ó, a velhice, há casos em que a velhice nos dá uma eterna juventude, mas uma soberana liberdade. Então, assim, ele vai falar de artistas europeus, como Tiziano, Turner, Monet, Velho. Turner adquiriu ou conquistou o direito de conduzir a pintura por um caminho deserto. Sabe o que o Turner fazia? Ele fazia viagens de navios nas tempestades, se amarrava no mastro para ele poder sentir a tempestade e pintá-la. Então ele experimentava o caos, ele saía do senso comum, né? Corria o perigo para poder pintar os afetos da tempestade. Ele conquistou o direito de conduzir a pintura por um caminho deserto e um retorno que não se distingue mais de uma última questão. O cinema também nos oferece, por vezes, seus dons da terceira idade, onde Ivens, por exemplo, mistura seu sorriso com o da bruxa no vento solto, né? O mesmo ocorre na filosofia. A crítica do juízo de Kant é uma obra de velhice, uma obra desatada, atrás da qual não cessarão de correr, né? Seus descendentes. Todas as faculdades do espírito ultrapassam seus limites, estes limites que Kant tinha fixado tão cuidadosamente em seus livros de maturidade. Porque a faculdade do juízo é que mostra, por exemplo, o sentimento de uma experimentação que você não consegue descrevê-la. Ela é um verdadeiro problema. O Kant chama isso de sublime, não é o belo, não é o sentimento de prazer, mas é o sentimento de desprazer, porque aquilo te causa uma dor tão grande, você se afeta e você tenta se aproximar daquilo e aquilo se afasta de você. O infinito, né? Nós, na nossa finitude, nós nos aproximamos do infinito ou daquilo que chama o sentido enigmático da vida. Deus, por exemplo, a natureza de Spinoza, o Deus de Descartes ou de Pascal, a aposta de Pascal, né?
ou o eterno retorno de Nietzsche, né? O próprio inconsciente do Freud. Esse é um problema, a vontade de Schopenhauer. Quando você se depara com um problema, então nós estamos trabalhando esse problema hoje, e nós vemos em sala de aula, nós estamos trabalhando um problema hoje, Amanda, que ele traz os vícios, as virtudes e as virtualidades. E aí, eu estou escrevendo um tratado da imaginação, e eu estou trabalhando esse conceito aqui, ó. Vice, que vem de vício, vicirtude, virtualidades, por causa do virtual. Eu estou falando aqui, as pessoas não estão ouvindo o que eu estou falando, porque estão no celular. E eu vou falar o quê? Eu vou brigar? Porque isso é um hábito, isso é um vício, né? O hábito é um vício, e ao mesmo tempo é uma virtude. Se você não tem o celular, eu estou aqui falando, lendo, preparando aula, o outro ou a outra estão passando mensagem para os seus próximos. Eu vou fazer o quê? Vou brigar, vou quebrar o celular? Não, eu vou continuar falando dos meus afetos. Isso é questão de afeto. Quem está no celular escrevendo não está tendo afeto pela aula, pelo que eu estou fazendo, né? Eu estou. Né? Então, assim, o mundo, você não pode moralizar a vida das pessoas, você tem que trabalhar com um plano ético de existência, uma visão ética do mundo, sentindo que todos estão no mesmo plano de imanência, só que uns têm afeto diferente dos outros. E a máquina digital, você não vai falar assim, desliga o celular, não vai fazer isso. Isso não é ético. E se a pessoa está resolvendo um problema urgente da família, alguém que está doente, você não pode fazer isso, né? Então, a visão ética do mundo é diferente da visão moral do mundo, porque a visão moral do mundo, ela fala assim, olha, não é como as coisas estão acontecendo, como elas devem acontecer. Desliga o celular, coloca o celular lá fora. Você está entendendo? Não, a visão ética do mundo é, cada qual tem a liberdade, né, para entender que você tem que fugir da servidão e produzir a liberdade, desde que não afete a liberdade do outro. Então nós estamos numa transformação, né, que é justamente a partir da cibernética, que é a ciência da informação. Mas o Kant, ele diz, esse mundo que nós vivemos, ele te afeta tanto, e isso é uma questão sublime. É imperceptível que você vê que a vida das pessoas não é mais aquela vida de uma sociedade da documentação, que tudo você escrevia, anotava, prestava atenção e anotava, ou fingia que estava prestando atenção e anotando. Hoje você tem um celular, ou então você escreve tudo pelo celular também. Pode ser que alguém que esteja olhando no celular esteja anotando, escrevendo o que eu estou falando aqui. Você está entendendo? Então são multiplicidades de afetos que aparecem. E isso pode levar a um transtorno borderline. Você pode ficar com medo, o pânico, o medo do abandono. Então, veja só, o mesmo ocorre na filosofia, a crítica do juiz, a terceira crítica de Kant, que é uma beleza, porque ele vai falar dos afetos. E aquilo que leva a faculdade do entendimento, da sensibilidade da razão, entrar em parafuso. Entrar no acordo discordante. As faculdades, elas são elevadas a um uso transcendente, a um limite. A sensibilidade, ela é levada àquilo que que só pode ser sentido. Aquilo que só pode ser sentido. Não pode nem ser expressado, né? Então, ela entra num processo que não é o processo do belo. Ó, que belo, não, aquilo é tão intenso. Você vai falar que um quadro de um pintor chamado Pablo Picasso, que aquele quadro é bonito, uma obra de arte contemporânea que ele é bonito, aquilo te tira do reconhecimento, da recognição, te tira o chão. Concorda, Davi? A arte contemporânea não tem nada de beleza. Tem umas que não tem nem figura, só tem formas abstratas, né? E aquilo vale uma fortuna, aquilo é arte. Você fala, como é que pode ser arte? Se a arte que você está acostumado é uma representação do mundo, é a cópia fiel da cadeira.
teve um artista chamado R. Muth, né? Que é o nosso querido... como é que é o nome dele? Eu estou ficando meio com Alzheimer. O nome do cara ele criou a fonte, Marcel Duchamp. Ele pegou um mictório, colocou no museu, numa galeria de arte, escreveu com letras pretas R. Mutt, M-U-T-T, e aquilo virou uma obra de arte. Como é que você vai... O cara tirar um mictório, colocar num lugar, num espaço, aquilo virar obra de arte? Fala a verdade. Qual é a beleza disso? E as pessoas dizem, vale uma fortuna. Tem um casal que eu adoro ver esse casal, eles viajam pelo mundo. Chama Viajando pelo Mundo, andando pelo mundo. Aí eles estavam na Venezuela, filmando a Venezuela. Aí falaram, não tem ninguém que goste do Maduro aqui não. Eles falando, não tem ninguém que goste do Maduro, mas eles mostraram uma coisa na Venezuela, a periferia, as favelas, né, as comunidades, e as ONGs que cuidam das crianças, e foram entrando nos bairros ricos. Eles mostraram uma coisa que eles não viram em muitos lugares do mundo. Uma concessionária Ferrari. Vocês não acreditam nisso. Olha só. Na Venezuela, tem um bairro na Venezuela que é um bairro de rico. Os caras têm muita grana. E aí tem uma concessionária Ferrari. E assim, para você entrar é um problema. O cara mostrando o shopping dos ricos. Então, você quer ver o mundo, quer dizer, a nossa visão de mundo é uma visão, sabe aquele antolhos, né, que coloca no cavalo? Né? Nós temos uma visão, o que é arte? O que é esse mundo que nós vivemos? Né? O que é Dubai, por exemplo? Então, o sublime é justamente isso, você não conseguir compreender uma situação pela sua sensibilidade, então as faculdades entram em parafuso. E você experimenta um caos, você experimenta um senso comum que quer fugir, fica com medo, chora, ou então você dobra aquilo e cria um pensamento, né? Uma filosofia da arte, uma estética, ou então cria arte, cria ciência, né? Mas para isso é preciso experimentar a vertigem da imanência. E isso, gente, faz parte da nossa vida, no dia a dia, os problemas que nós enfrentamos. O mesmo ocorre na filosofia. A crítica do juízo de Kant é uma obra de velhice, uma obra desatada, atrás da qual não cessarão de correr, né, seus descendentes. Todas as faculdades do espírito ultrapassam seus limites, estes mesmos limites que Kant tinha fixado tão cuidadosamente em seus livros de maturidade. As duas críticas, crítica da razão pura e crítica da razão prática, sobretudo a dignidade da pessoa humana. Por que eu estou falando isso? Porque vocês são jovens, vocês fazem filosofia. Por acaso, se vocês abandonarem a filosofia, vocês vão sofrer muito, e não é praga que eu estou colocando, porque vocês vão se lembrar, aquele tempo que eu fazia filosofia, como era bom. Agora eu abracei o senso comum, aí você quer se lembrar daquilo, e aí você não consegue lembrar, e você sofre mais ainda. E aí você já está milionário, está rico, cheio de dinheiro, tem tudo, mas está sofrendo. Porque não pensa. Só tem afeto, mulher e grana, ou então homem e grana, ou então esbanjar e ostentar, mas você não pensa. Está no caos, no senso comum. E aí tem aqueles três caminhos, que é igual ao TCC, trabalho, cadeia e cemitério. Tem um que não quer trabalho, nem cadeia. Falando, eu vou viver essa vida até onde der, depois, se der o que deu, eu vou morrer. Né? Tem uns que não querem morrer velho, quer morrer cedo. E aí o Davi conhece esses problemas, né, muito mais do que eu. Quantos jovens você vê que, né, eles não querem entrar no sistema capitalista, mas querem ostentar tudo que o capitalismo dá. Né? E aí a relação com o outro, é o problema da dignidade humana, visão ética do mundo, visão moral do mundo. Você quer ser de uma facção ou fazer filosofia? Você quer entrar na polícia civil, militar, federal ou ser bandido? Né? Ou quer fazer filosofia? O que você quer? Você quer ser uma empregadinha da ciência, fazer epistemologia, ou você quer criar conceitos?
né? Ou você quer entrar na filosofia, mas você não quer filosofia, você quer psicologia. Tem esse caso. Né? E aí, a semana de filosofia é uma linha de fuga para você respirar, por isso que eu dei um mini curso. Né? E as nossas aulas não são aulas para apaziguar ninguém, para fazer as pessoas ficarem apaziguadas. Nossas aulas aqui é para pensar, né? Por que nós temos que dar prova para os estudantes, né? Para os estudantes escreverem uma prova, né? Isso implica desejo. E por que quando você pede para alguém escrever, ninguém leva a sério e não traz para você, não te dá um retorno? Por quê? Isso é um problema de subjetividade. Isso é um problema de processo de visão ética do mundo e visão moral do mundo. Ou eu não tenho palavra, não tenho voz firme, e não é esse o caso. Né? Eu não quero impor disciplina a ninguém. Ou então as pessoas não escrevem porque não querem, mas nós estamos aqui trabalhando. Né? Então, o conceito de informação, né, ele é um conceito que o Guattari, numa discussão com o Jacques Robin, né, o Jacques Robin é um médico, e vai dizer assim, olha, a ênfase nas tecnologias da informação e de controle é uma mensagem que me parece muito difícil de transmitir. Até 1950, basicamente, conhecíamos duas características da matéria, a massa e a energia. E logo, mediante a manipulação prática das coisas, olha o mundo que nós vivemos. O mundo, existem commodities, existem mercadorias que são comercializadas no mundo, existem transportes, navios, aviões, carretas, né? Então, assim, os engenheiros da Label Corporation estudando como se poderia fazer, né, mais confiáveis ou levar mais, de modo mais seguro os convés de navios dos Estados Unidos até a Europa durante a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, descobrem que se pode melhorar a operatividade levando em conta uma série de considerações na alteração dos sons da informação. A continuação, o Claude Shannon, forja a teoria matemática da comunicação, batizando de bits esta nova medida física. Né? É o auge de todas as técnicas informativas, que não são só as técnicas da informática, senão que se convertem das telecomunicações, quando a partir de 1970 se é capaz de comutações eletrônicas. Ou seja, isto é, transformar imagens e sons em texto. Olha, é o celular que nós estamos trabalhando. Né? E vice-versa. E estão agora nas biotecnologias que transformam toda a paisagem industrial e agrícola e agroalimentar. Que são as enzimas de restrição? São robôs vivos? Clonar é passar a informação e selecionar sementes é passar uma informação de uma semente a outra. Então, veja só, os transgênicos, né? A clonagem de celular, a clonagem do ser humano, tudo isso implica uma era da informação. Isso vai levar para uma ética da informação que nós vamos trabalhar na disciplina do próximo semestre. E eu venho anunciando isso desde o semestre passado. Né? E selecionar semente é passar a informação de uma semente a outra. Essas novas tecnologias não tinham sido pensadas. O primeiro que a pensou foi Boulder, em 1952. Nós sabíamos que se podia eliminar a incerteza das informações do material armazenado, logo computando a informação e controlando-a. Desde que se é capaz de fazer um algoritmo e introduzi-lo em uma máquina, obtém-se automatizações que nunca antes havia sido possível, né, e projetado. Logo estão Bateson, o Gregory Bateson, Henri Atlan e Edgar Morin, da complexidade, que dizem, atenção, este elemento de informação que se encontra antes de todas as estruturas dos vivos, seres vivos, é algo tão novo que nos leva a pensar outra natureza do progresso técnico. É a primeira vez desde o Paleolítico que os homens são capazes de dar forma a objetos sem passar por sua própria energia ou as energias que encontram.
já que, mediante códigos, memórias, mensagens da linguagem, o fazem diretamente. Então, olha a era que nós estamos. E olha o papel da filosofia. E aí vem um filósofo, Flórides, que eu gosto muito, né, que ele vai dizer justamente do nosso querido... do nosso problema que nós enfrentamos em relação à ética e à despersonalização. Ele vai dizer assim, ó: o mundo mudou para sistemas híbridos, distribuídos e multiagentes. Provavelmente há mais agência moral ocorrendo no nível dos governos, organizações não governamentais, partidos, grupos, empresas e assim por diante, do que na vida de milhões de indivíduos. Um dos principais argumentos da crítica de Luciano Floridi às éticas, que também denomina clássicas ou padrão, é sua incapacidade de qualificar como moral ações por suas matrizes de constituição e as situações em que acontecem. Ficam expostas formas de vulnerabilidade, né? O princípio da confiança ôntica, Ontic Trust, reforça essa orientação, né, não antropocêntrica da ética de Flórides, a apresentação, segundo um princípio de analogia com as teorias do contrato social, alicerce do princípio de legitimação do moderno Estado, né, constitucional e conforme a Flórida. Restabelece uma ordem normativa onde os direitos e responsabilidades que compõem os enunciados do contrato são acertados pela subscrição de um acordo que compromete e dá cobertura às partes envolvidas. O consentimento individual era reforçado pela criação de um agente artificial, que representara de maneira entitativa o caráter hipotético do contrato, a sociedade, o Estado, um grupo. As fragilidades dos princípios do contrato social, surgido do imaginário político da modernidade, não conseguiria sustentar responsabilidades e valores no cenário contemporâneo, nem teria extensão e cobertura que demandariam as novas molduras ontológicas da moralidade. A aceitação do princípio da confiança ôntica estende o julgamento moral às novas concepções da agência e das matrizes da ação moral. O princípio de confiança ôntica selaria um pacto hipotético e anterior a todo contrato social, mas ao qual todos os homens aderem no ato em que acontece sua existência. Se o autor remete essa cosmovisão não antropocêntrica à filosofia platônica, aos estoicos e a Spinoza, ele se situaria também nas vizinhanças de outras propostas contemporâneas de recomposição do contrato social num contrato natural. Então, vocês vejam que a aula de ética, a aula de filosofia contemporânea 4, né, ele vai mostrar, né, nós mostramos que a filosofia da diferença, ela tem toda uma relação com o que nós estudamos lá, né, naquela filosofia 4, porque nós estamos falando que o mundo mudou. Nós vivemos numa diferença que é a diferença do digital e da realidade virtual, né? Então isso implica uma lógica nova, uma ontologia nova, uma ética nova, uma ética da informação, uma lógica da informação, uma ontologia, uma política da informação. Então, assim, ele vai trabalhar um livro, né, que eu já mandei para vocês em inglês e traduzindo com muita dificuldade, né, mandei para vocês, para todo mundo, porque nós temos que estar antenados aqui no Cariri com tudo que está acontecendo no mundo, geopoliticamente, gente. O mundo mudou. São conflitos e conflitos, e a tecnologia está aí, né? Olha, Está precisando de uma nova... a filosofia ela tem que se renovar. Oi? Eu acho que falta assim, alguma coisa para trazer todo mundo para essa nova realidade, sei lá, uma pedagogia
Não, mas a nova realidade é essa. A nova, mais fácil ela se perder e também se encontrar. Eu sei, mas você falando uma coisa certa, a realidade é essa. Porque a informação cada um leva consigo. É a questão da concepção. Isso é o mundo que nós vivemos. Ó, existem pesquisas, gente, chamado 24/7. É 24 horas por dia, 7 na semana, para nós não termos sono, para nós consumirmos. Tá? Quantas vezes você fica na internet quando você vê o dia está clareando? Você às vezes está escrevendo, fazendo um trabalho, mas tem outra que você nem vê, você está pesquisando filme, está vendo um vídeo. Né? Você entra no consumo do digital, você está consumindo rede. O consumo não é só você pedir um livro na Amazon, não. É você estar conectado. Isso que é o consumo digital. Mas o que ele está tratando é justamente assim, dos impactos e dizendo assim, olha, você não pode trabalhar de uma maneira ingênua. Né? E aí, assim, o que ele vai dizer das despersonalizações? Né? A inclusão dos indivíduos em composições multiagentes, onde é só um dos componentes heterogêneos dos complexos acionais, pode gerar também efeitos de despersonalização. Então, a partir dessa aula que nós fizemos aqui, gente, para você ver o que é o trabalho e como a gente leva a sério o que nós fazemos, né? O que nós buscamos fazer com a filosofia. Eu escrevi na Semana de Filosofia um mini curso chamado Da Dignidade da Pessoa Humana e da Despersonalização em Deleuze e Guattari, a partir dessas questões aqui. Só que se escreveram 56, apareceram alguns a partir que o Roberto faltou e alguns foram lá ver meu curso, mas a maioria ficava olhando o celular. E eu não estou nem aí, mas depois eles gostaram e começaram a participar. Então, uma das consequências previsíveis, é o aumento dos processos de despersonalização e o anonimato, a sua vez, diminui o senso de responsabilidade de cada participante, afetando o estabelecimento de compromisso de reciprocidade, de prestação de outros, ou prestação de contas. Em terceiro lugar, a complexidade e instabilidade da infosfera impediria prever os efeitos da ação, já que suas constantes mudanças tornariam impossível qualquer cálculo ou previsão das consequências das ações individuais, consideradas em longo prazo, ainda que se procure alguma fórmula de monitoramento e agregação de valor. Uma das consequências previsíveis das considerações anteriores seria a crescente inocuidade do contrato social no médio virtual. O que é inocuidade? Não tem mais sentido, é vazio. Olha, se eu não coloco lá na nota, no SIGA, uma nota 5, muita gente não aparecia aqui hoje, para que as pessoas entregassem o trabalho. Se eu coloco aprovado todo mundo, dá 10 para todo mundo, aí as pessoas vão falar, com o Luiz Manuel, ninguém fica reprovado, ele dá 10 para todo mundo. E as pessoas falam, que já falaram isso no Crato, em plena exposição lá do Crato, como é Expocrato, né? Numa festa, um camarada chegou, Luiz Manuel, não reprova ninguém, porque ele estava na turma de administração. E eu, conversando com todo mundo, ele falou num bom sentido, mas quem ouve, os professores vão falar, a visão moral do mundo não é a visão ética do mundo. Porque eu sei que vocês trabalham, todos têm problemas. Mas às vezes você assimila uma aula dada desse modo do que uma prova. Às vezes uma aula, dada dessa maneira, ela é uma aula que contribui muito mais para a sua vida e para uma sociedade justa, criativa, equilibrada, ecológica, e também desequilibrada também, que leva para uma visão ética do mundo, do que um moralismo, que é aquele moralismo exacerbado. Então, a despersonalização é alguma coisa, que ele vai dizer, em primeiro lugar, a virtualidade das ações
em ambientes digitais e online, permitiria que as mesmas não sejam imediatamente detectadas nem durante sua execução, nem em seus efeitos, não sendo necessária a presença simultânea dos agentes componentes da ação, nem no espaço, nem no tempo. Em segundo lugar, a crescente separação e distanciamento dos agentes da ação e seus efeitos, enquanto mediada, controlada ou gerada por TICs, o que gera potencial anonimato dos agentes, uma distância cognitiva ou conceitual entre a ação e seus efeitos, levando a uma fraca ou nenhuma percepção das consequências da ação, assim como das sanções morais a que seriam suscetíveis a inclusão dos indivíduos em composições multiagentes, onde é só um dos componentes heterogêneos de complexos acionais, pode gerar também efeitos de despersonalização. Então eu fiz esse mini curso na Semana de Filosofia, da dignidade da pessoa humana e da despersonalização e beleza, porque Kant é brilhante, Kant é tudo de bom, né? Mas Spinoza também é. Então, se você não fizer uma filosofia no Cariri avançada, em que você acredita que, olha, nós estamos sempre numa torção entre Spinoza e Kant, você pode fazer uma liberdade, uma ética, uma visão ética do mundo pelos afetos, mas você tem que respeitar a dignidade da pessoa humana e os quadros morais do direito, né? Você não vai avançar nas pessoas. Existem instituições do direito. Nós temos 2 estudantes aqui que fizeram faculdade de direito, cursaram direito e suaram, tiveram que ralar. Não caiu do céu, né, Amanda? Tua faculdade não caiu do céu, tu teve que trabalhar, inclusive, para fazer a faculdade, não teve? Davi também, não foi, Davi? Davi não nasceu em berço de ouro. E são profissionais, né? Então, assim, você tem que mostrar para ele, vocês todos são profissionais. Há a dignidade do juiz de direito, não há? A dignidade do promotor também, não há? A dignidade do advogado. Mas o réu, ele pode ser o maior criminoso. A lei não assassina. A lei não vai fuzilar. Vai levar uma reclusão, mas não pode matar. Concorda? Não pode fazer isso, está lá nos autos, né? Um juiz não vai decretar pena de morte, né? Oi? Não estamos falando daqui, né? Estamos falando daqui, não estamos falando daqui desse ambiente deles aqui, né? Estamos falando desse ambiente aqui, né? Porque a dignidade de uma vida, né? Então, olha só, eu me ocupo desses estudos, isso que eu quero mostrar para você. Eu estou ficando velho, então, o que eu fiz na minha vida, essa vida inteira? Então, os processos, né, de despersonalização e o anonimato, a sua vez, diminui o senso de responsabilidade de cada participante, afetando o estabelecimento de compromisso, de reciprocidade e de prestação de contas, trapaças, golpes. Em terceiro lugar, a complexidade e instabilidade da infosfera impediria prever os efeitos da ação, ou seja, impediria prever, isso chama-se preditiva, manutenção preventiva, preditiva, né, dos efeitos da ação, já que suas constantes mudanças tornariam impossível qualquer cálculo ou previsão das consequências das ações individuais, considerado em longos prazos, ainda que se procure alguma fórmula de monitoramento e agregação de valor. O que ele está dizendo assim, o justnaturalismo aqui não funciona. O contrato social e Hobbes aqui na infosfera não funciona. Você tem que trabalhar com Spinoza, ele mesmo colocou aqui. Com o próprio Deleuze, ele está colocando, o Flores está colocando, eu li para vocês aqui, ele falando do Spinoza aqui, né? Mas ele vai dizer uma coisa, uma das consequências previsíveis das considerações anteriores seria a crescente inocuidade do contrato social no meio virtual. A natureza potencialmente assimétrica das ações virtuais daria origem a um estado de natureza no qual os indivíduos, desativada a isonomia formal do direito, isonomia quer dizer nomos, lei, igualdade, todos têm o mesmo direito, né? Somos todos iguais perante a lei, né? Ficariam sem normas nem critérios, seriam uma anomia, né? Em força e competências, sejam técnicas ou tecnológicas, ficariam sem normas nem critérios de comparação e equivalência, de modo que o mais forte poderia, comportando-se conforme um cálculo racional e utilitário, optar por não participar do contrato social e ter sucesso.
Em síntese, o que hoje requer a problematização ética são ações e operações virtuais que acontecem em ambientes digitais e online e se caracterizam pelas distâncias existentes entre os agentes da ação, a ação agenciada e seus efeitos morais, gerando a despersonalização dos processos implicados e deixando o estado de indecibilidade o juízo direcionado a estabelecer a imputabilidade de um agente por um efeito de resultados. Tal poderia ser o caso de conflitos. Então, já que nós perguntamos questões filosóficas, vamos perguntar à Amanda e ao Davi o que eles entendem por imputabilidade. Imputabilidade. É a atribuição jurídica de uma conduta a alguém, de um fato a alguém. Imputar é atribuir. Atribuir. Então, assim, é quando você... A pergunta foi imputabilidade. A imputabilidade. Eu estava falando de imputação. É. A imputabilidade é a capacidade que você tem de entender e querer para determinado. Então, assim, um crime, ele deve ser conceituado, né? Para que você possa ter uma lei que julgue esse crime, né? E um crime, ele é um problema, concorda? Só que existem uma série de crimes, eles são crimes, nós estamos chamando de crime, mas não conseguimos defini-los. Portanto, não existe imputabilidade, não existe lei para julgar esses crimes, porque ainda não foram concebidos. E isso acontece no mundo digital. Está entendendo? Determinados litígios que ainda não foram configurados, conceituados. E isso eu falo porque eu orientei um delegado da Polícia Civil, na filosofia, ele me pediu, né? Eu falei, vamos trabalhar a becária e o século XXI, né? E existem estudos no campo da segurança pública que ele nem sabia, né? Eu comecei a mostrar para ele, em pesquisa, eu pesquiso muito, eu fico pesquisando, né? Que as várias secretarias de segurança pública, eles se reúnem para eles tentar definir determinados crimes cibernéticos que eles estão pesquisando e eles não encontram meio de conceituá-los, você está entendendo? Está entendendo, Jair, o que eu estou falando? Por exemplo, embora grande parte, né, da teoria do crime se baseie no método de causalidade, né, a responsabilidade penal está baseada no fato de alguém ter provocado um comportamento que, do ponto de vista causal, gerou um resultado, nem sempre isso acontece. Nem sempre a responsabilização penal recai sobre quem dá causa fenomênica, né, naturalista, ao resultado. Então, por exemplo, os chamados homicídios por omissão. Uma babá que deixa a sua mãe que não observa o filho sai andando sei lá, numa cadeirinha, vai até a piscina e cai. Do ponto de vista causal, ela não deu causa, porque tem um trocadilho que diz, do nada, nada gera. Né? Ninguém pode gerar um efeito natural, na realidade, do fenômeno, porque é uma omissão. Mas ela vai ser responsabilizada, porque ele vai imputar ela aquele resultado, não porque ela causou no sentido naturalista, mas porque ela tem um dever jurídico de evitar o resultado. Então a imputação não é por ter dado causa, mas por ter descumprido o comando legal. É uma imputação, uma relação simplesmente jurídica, e não causal, que é uma exceção, porque o direito se apropria muito das teorias causalistas, né, da ação. Mas nesse caso específico, o vínculo da responsabilização não é causal, é meramente jurídico e imputacional. Ou seja, quais são as relações que permitiram, né, o ambiente, o espaço, quem estava ali responsável naquela hora. Né? Então é toda uma relação com o espaço e com o tempo, né? E com as condições de possibilidade para que aquele fato acontecesse, uma criança caísse na piscina. Então, se existem responsáveis na casa, né, eles terão que responder. Né? Aí, no caso, a babá, que seria, né, digamos, aquela que vai ter que responder.
Então, gente, então, olha só como é que a filosofia ela vai lidar com as questões do direito, que envolvem questões morais, questões éticas, né? E não questões de lógica e questões de... Claro que tem lógica e tem física, mas é muito mais questões de ética e moral, e o Kant vai chamar isso, dignidade da pessoa humana. Qual é a dignidade da pessoa humana? Quais são os dois atributos? Autonomia e finalidade. Vocês podem fazer o que vocês quiserem eu dando aula. Eu não tenho o direito de fazer com que vocês sejam um meio, né? Vocês são um fim em si mesmo, né? E nós consideramos que o que vocês estão fazendo, vocês estão agindo por autonomia, seguindo a sua vontade está seguindo uma lei que ela é puramente racional, ela não é a lei da gravitação universal. Então, gente, nós aprendemos e nos modificamos lendo os filósofos. Só que o único problema, né, um problema verdadeiro que nós temos, é nós lermos somente a parte teórica da filosofia e esquecer a prática, a parte prática, né? Então, assim, eu sugiro que vocês leiam Platão, né? Mas não pega o Fédon somente, filosofar e aprender a morrer. Peguem as leis de Platão, pega o político, pega o tratado político de Spinoza, pega as regras para a direção do espírito, os princípios da filosofia do direito, de Hegel. Façam isso com vocês, baixem na internet, tem tudo, eu mandei tudo para vocês. Façam jus, já que nós estamos falando de questão de direito, quid juris, e não quid fact. Leiam nas férias um texto de filosofia. Se vocês fizerem isso, vocês se modificam. Pode ser o Spinoza, pode ser o Deleuze, pode ser o Heidegger, mas leiam um filósofo. E quando você entra na filosofia, um primeiro semestre, segundo, você se modifica. Mas se você lê o Platão, não tem mais volta. Se você lê o Spinoza, se você lê qualquer filósofo, aí você vai entender por que